Nessa aba agora, veículos, o primeiro ponto que a gente tem aqui, nós vamos definir a proteção de voltagem, tá? Da bateria. De onde ela vai vir? Ela vai vir direto da bateria, ela vai vir de um no-break, ou eu quero desativar a proteção de bateria. O que é a proteção de bateria? Se eu estiver usando direto da bateria, eu vou falar o seguinte, quando ela atingir ali, geralmente o default dela ali está em 11.6, 11.5 volts, ele desliga o gravador para que ele não danifique a bateria do veículo. Então, quando eu habilito aqui, proteção de voltagem baixa da bateria, ele vai fazer esse nível de proteção. E aqui também, eu quero definir também um liga e desliga. Qual que é o horário que eu quero que o gravador inicie a gravação, que ele ligue e comece a gravar, e que hora que ele para. Então aqui eu consigo fazer todo esse calendário de uso dele também, para ligar e desligar. Uma vez que eu definir aqui, ele vai seguir essa regra. Se eu desabilitar, ele vai estar definido com o tempo de delay. Depois de quantos minutos que eu gravo com a chave desligar, então parei o veículo, desliguei a chave, depois de quanto tempo que eu quero que ele desligue? Ele pode, tem regra ali que ele aguenta até 6 horas, então eu posso desligar a chave, ele vai ficar até 6 horas ligado, gravando, sempre respeitando aquela questão que nós falamos da bateria. Então se ele chegar na bateria baixa, mesmo que seja 6 horas, ele não vai danificar a bateria do veículo, ele vai desligar e não permitir que ele continue consumindo da bateria. Configurações de posicionamento, aí aqui é o GPS, tá? Então se eu vou usar um sincronismo com os dados do satélite, por exemplo, da hora, posso trazer aqui também, então ele vai sempre sincronizar o horário através da localização do veículo. Então eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, um fuso horário de Brasília e aí eu tenho um fuso horário de Manaus. Se eu deixar sincronizado com o GPS, a hora que eu estiver lá em Manaus, ele vai sincronizar a hora de Manaus. Então isso passa a ser automático, tá? Qual que é o tipo de unidade de velocidade que eu quero trazer? Quilômetros por hora ou milhas por hora. Então, é aqui que eu defino, no Brasil nós utilizamos, né, a unidade de quilômetros. Qual que é o modo de GPS, de localização que eu estou trazendo? Eu posso usar o GPS, posso usar o Beidou, GPS, Beidou, GLONASS ou GPS GLONASS. Aí você tem que analisar no datasheet e no manual do seu equipamento para definir o que ele suporta. Se o equipamento suporta GPS e GLONASS, é o melhor dos cenários, porque eu vou estar usando uma constelação maior de satélites e vai me dar uma localização melhor, né, a questão da localização do equipamento. Qual o limite? O alarme para excesso de velocidade. Então, se eu colocar aqui que o limite de velocidade é 100 km por hora, caso ele exceder de 100 km por hora, ele vai gerar um alarme ali também, né? Overspeed duration. Então, é o seguinte, se ele passar de 100 km por hora, quanto tempo depois que para ele estar trigando, né? Então, eu vou falar assim, qual que é a duração desse excesso de velocidade? Se eu colocar aqui 10 segundos, ele vai ficar 10 segundos acionado que ele está acima do limite de velocidade, né? Quantos dias eu quero que ele mantenha para depois começar a ocultar esse excesso, e o intervalo de atualização do GPS, intervalo de atualização de dados, né, da localização dele. Aqui está a cada 10 segundos, depois de 10 em 10 segundos ele vai mudar um posicionamento ali em cima. Tá? Display LSD on, então vai aparecer os dados de GPS lá no monitor, tá? Você vai conseguir ver isso. E aqui também eu posso criar regras, tá, para a câmera no excesso de velocidade, por exemplo. Aí vamos trazer com essas regras. Status de localização. Aqui é um dado muito importante, que aqui eu consigo trazer todos esses dados. Se está com GPS ok, latitude, longitude, velocidade, direção, né, altitude em relação ao mar, quantos satélites ele está localizando e HDOP. HDOP é um ponto muito interessante, muito legal. Depois nós vamos compartilhar, se você digitar aí na internet, né, tabela HDOP, aqui ele vai me dar o nível de qualidade dos satélites, o nível de qualidade do sinal dos satélites. Então, lembra que eu comentei que a antena ela não pode estar virada de cabeça para baixo, não pode estar debaixo de uma parte metálica. Então, se eu instalar ela debaixo de uma parte metálica, por exemplo, o HDOP aqui vai me dar o status que está com o sinal ruim. É aqui que eu defino isso também. Eu consigo enxergar se o sinal está bom ou se está ruim, se eu preciso, às vezes, remanejar o posicionamento dessa antena GPS ali dentro. Então, fica muito prático e muito fácil. G-Sensor. Muita gente conhece como sensor de colisão, acelerômetro, giroscópio, é tudo a mesma coisa, tá? Então o G-Sensor é aqui que eu vou definir o posicionamento que o equipamento está instalado lá no veículo, ó. Então eu defino aqui, certo, ele, e aí eu coloco, ó, detecção do veículo, detecção de curva brusca, tá? Posso habilitar aqui, duração desse evento, e aqui também, ó, threshold, quantos metros é para ele ativar, né? A partir de quantos ângulos é para ele estar ativando, e aqui eu vou colocando, ó, detecção de colisão. O que é uma detecção de colisão? Aí você vai ajustando
cada um desses parâmetros aqui para que esteja dentro dos confortos. Então você vai instalar o equipamento, vai ajustando esses parâmetros para que aí você faz lá, simula uma curva brusca, vê se ele vai gerar um evento. Não gerou. Eu vou aumentando esses números aqui ou vou diminuindo caso ele fique gerando falsos positivos também, tá? Defino também se eu quero usar o módulo de G-Sensor interno, então o equipamento já tem um acelerômetro interno dele, então um giroscópio, então eu vou definir isso por aqui. Ou se eu quero usar um externo, eu posso usar, por exemplo, o nosso botão de pânico, ele também tem um giroscópio interno nele. Eu posso estar trazendo isso para o externo e trazer essa configuração para ele. Depois nós temos entradas de sensores, freio, seta esquerda, seta direita ou ré. Então aqui eu defino e qual que é o canal que eu vou definir como isso. Então quando eu der a ré, qual canal que eu quero que ele acione? Eu posso colocar o canal 4, por exemplo, ele vai trazer a câmera que está definida lá na ré. Tá? História de paracalamidades, onde nós temos uma caixa preta que pode ser instalada no equipamento. Com essa caixa preta, ele vai trazer para a gente todos os dados dele ali também, de uma forma bem prática e bem simples, para que você, no caso, colocar fogo no carro, por exemplo, só para vocês saberem, a 1100 graus Celsius ele vai manter 15 minutos de gravação intactas dentro desse equipamento. Então, esse é um módulo de calamidade. E encriptação de vídeo, eu posso definir uma senha ali para encriptação desses vídeos também. Tá? Finalizamos o módulo de configuração do MDVR, o MNVR, o MHVR, que todos eles seguem os mesmos conceitos. Se espera no próximo módulo.